E aí, quando a gente fala de tratamento, nós deixamos, antes do intervalo, esse assunto no ar do pouco investimento, né, do investimento que depois, futuramente, vai ser feito. A doutora também trouxe a cardio, a Valéria, um dado importante. Priorizar o diabetes, porque a gente sabe hoje que, em termos de custo hospitalar para o SUS, 15% de todo o custo hospitalar do SUS é pelo diabetes. Então, se a gente conseguir prevenir as complicações ou conseguir retardar o início do diabetes, fazendo uma modulação epigenética aí do nosso histórico genético, deixando para que esse diabetes aconteça mais tarde, a gente vai também diminuir custo hospitalar e complicações. Sem dúvida. Evandro, você também queria fazer uma colocação? Eu gostaria de colocar que, assim, eu trabalho em serviço público e privado, né? Os nossos pacientes do serviço privado, eles têm uma evolução muito melhor. Você atinge as metas e que não consegue atingir no serviço público. Uma das questões é que você não tem acesso, como o professor Fadro colocou, aos medicamentos, não é? Mais modernos, mais eficazes. Mais eficazes. Não é? A modernidade nem sempre é necessária, mas no caso dos medicamentos para o tratamento do diabetes, nós temos medicamentos que já têm mais de 10 anos, 15 anos e ainda não chegaram na rede pública. Então, o governo, ao não investir em fornecer medicamento para os pacientes, para o tratamento mais adequado desses pacientes, ele está jogando uma conta muito grande para o futuro, porque esses pacientes não vão ser compensados, eles vão desenvolver doenças, a insuficiência renal, eles vão ter que fazer hemodiálise, você vai levar uma população, né, jovem ainda à perda da visão, à saída do mercado de trabalho, você vai levar uma população à amputação, que você sabe que dá para prevenir. Como o professor Fadro falou, pacientes com 30 anos de diabetes, 40 anos de diabetes, bem compensados, eles não vão desenvolver essas complicações. Ou seja, cabe a nós, das sociedades, né, de médicas, mas não só nós. Isso é uma decisão política e, para ter a decisão política, a população precisa pressionar também aos seus políticos a que essas medicações cheguem ao serviço público para que eles tenham acesso. A culpa da hiperglicemia nem sempre é do paciente. A culpa são vários fatores e um desses fatores é a falta de medicamentos adequados para serem distribuídos de forma gratuita para a população. Isso é triste, isso é o que a gente tem que priorizar no nosso país, né, doutor? Eu queria fazer uma observação, viu, Evandro? Que não vai lá ser na frente, não, é agora. Nós já estamos pagando caro isso, coisa que há 20 anos que não se dá a devida importância a essa epidemia, que é a epidemia mais importante desse século. Se eu posso dizer, comprovar para você, a doença que mais mata hoje é diabetes. Mata mais que todos os cânceres juntos, mata mais que câncer e AIDS, porque os cardiologistas costumam falar que é a primeira causa de doença, a doença cardiovascular, que é a primeira causa de mortalidade, né? Mas não é, porque dentro dessas doenças, 60% possivelmente, ou às vezes, dependendo do AVC, por exemplo, chega até 70%, 80%, são pessoas com diabetes. Como o diagnóstico de uma doença única, de doença cardiovascular, diabetes é a principal causa de mortalidade cardiovascular. E esta epidemia já impacta hoje. Nós tivemos alguns dados que vieram de pesquisas feitas nos Estados Unidos. 44% nos hospitais gerais são ocupados pelas complicações do diabetes. Eu achei que era muito, sabe? Aí eu fiz ano passado, fiz um levantamento na Beneficência Portuguesa. Dos 1.000 leitos, 440 são ocupados por pessoas que têm hiperglicemia, mas não estão internados com diagnóstico de diabetes. Eles internam por pneumonia, por infecções,
por infarto, por AVC, mas não tem diabetes, por amputação, por complicação na pele, por complicação no pé, entendeu? É uma bola de neve muito grande, né? Quando a gente fala, aliás, dessa bola de neve, vamos colocar tem umas fotos aí, umas imagens, as pessoas ligam muito a doença à pele ressecada. Doutora Fernanda, que é dermato, a pele fica realmente muito afetada, a do pé especialmente, por que tem esse ressecamento tão grande? Não, de fato, não apenas a do pé, do corpo inteiro fica mais ressecado. O que acontece? A diabetes ela é uma hiperglicemia no sangue. A glicose ela é hidrofílica. O que quer dizer isso? Ela puxa água, então ela ajuda o paciente a desidratar mais. E acaba que essa pele acaba se tornando mais xerótica, mais seca. E fora isso, o diabético, esses colegas estão aqui também para comprovar, ele tem uma deficiência na circulação periférica. Ou seja, aqueles vasinhos que nutrem a pele da gente ficam mais deficientes. E acaba isso também piorando a situação dessa pele mais seca e acometendo muitas vezes o pé. Por quê? Porque essa falta de circulação, ela pode gerar, claro, uma pele muito seca, acontece uma ferida, é uma sequência. A pele seca racha, faz aquela rachadura, a rachadura vira uma ferida, a ferida entra uma bactéria ou um fungo e pode virar uma complicação grave. Unhas encravadas. Muitas vezes acontece isso e pode até culminar com uma amputação de membro, como o colega falou. Então, muitas vezes eu falo, o paciente vai ao nosso consultório para uma outra queixa, a gente acaba, nesse momento, fazendo um primeiro diagnóstico da diabetes. Esse paciente vem com um sinal, às vezes tem algumas coisas que a gente consegue ver como médico, num primeiro momento, não sendo endocrinologista, mas algumas coisas, acantose nigricans, que são manchas escuras na pele, às vezes no pescoço, na axila, na virilha, chantelasmas, aquelas bolsinhas de gordura que faz na pele. São alguns indícios que esse paciente precisa ser investigado para talvez ele não saiba, mas ele tenha um diabetes. E aí a gente precisa encaminhar para um colega endócrino para que faça o acompanhamento dessa doença. Agora, doutora, só a pele ressecada, por exemplo, só hidratar a pele com um hidratante que eu tenha já em casa, que todo mundo use, é o suficiente? Ou é um hidratante preparado diferente? É via oral? O que a gente pode fazer para controlar esse ressecamento? Isso é uma dúvida muito comum, porque o que acontece? O que nós vemos no mercado hoje? É uma gama muito grande de hidratantes, aqueles hidratantes bonitos, cheirosos, mas que de fato não são formadores de barreira. Eu costumo dizer para minhas pacientes que o hidratante de verdade, que forma a barreira, que protege a tua pele, é aquele hidratante que ele não tem cheiro, ele não é bonitinho, ele não tem cor. Ele é realmente para hidratar, que é o que o médico prescreve. Muitas vezes a gente indica 2 vezes ao dia para que de fato faça uma hidratação eficaz dessa pele. Passa no corpo todo, principalmente nas zonas que mais exatamente, aderem a esse Amanda, ressecamento. Né? Passa em todo o corpo, evita banho quente e demorado. Isso é muito importante, porque isso também tende a fazer uma desidratação dessa pele e manter sempre os pés muito secos, as unhas muito bem cortadas por um profissional que tenha experiência com isso, porque senão pode encravar e a unha encravada, infelizmente, é um problema sério para um paciente com diabetes. Às vezes, gente, é melhor você abrir mão de um dinheiro um pouco maior, ir num podólogo, num profissional mais especializado do que a manicure, que às vezes acaba revezando aí durante a semana, um dia faz com uma, outro dia faz com outra, porque se gera um problema desses, depois para consertar é muito difícil, né, doutor? É muito mais complicado. É muito mais complicado. Amanda, eu queria fazer uma observação importante. Na hora que a gente está falando de pés, uma das complicações gravíssimas são as amputações. E as amputações começam com a falta de cuidado, não só da hidratação, mas também com as micoses interdigitais que ocorrem, onicomicose e, por incrível que pareça, o calçado inadequado. Quer dizer, o indivíduo desenvolve neuropatia, que é a falta de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa nos membros inferiores no pé. Então, ele tem um calçado, aperta, ele não está percebendo, machuca, não trata adequadamente aquela lesão e aquilo progride para uma gangrena. Então, é muito importante o cuidado com o pé. O pé do diabético costuma dizer que tem que ter o mesmo cuidado que as mulheres têm com o rosto, né? Com a maquiagem e tal. Vê, examina, hidrata, trata as micoses, vê a meia adequada. Cuidado com os pés, às vezes evitam uma amputação. É verdade, não tenha dúvida. Vou ali um pouquinho na bancada com a doutora Valéria. O diabetes, então, aumenta a chance das doenças cardiovasculares. A gente já começou fazendo isso e eu queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto, doutora. Então, o paciente diabético, ele tem de 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver doença cardiovascular do que um paciente que não é diabético. Um grande estudo que é o marco na cardiologia, o Interheart, diz que se a gente não tivesse diabetes,
ou tivesse ele muito bem controlado, nós diminuiríamos em 10% o número de infartos no pronto-socorro. Então, a gente precisa prevenir ou controlar de maneira adequada o diabetes. E se controla como? Comendo adequadamente, fazendo atividade física com exercício aeróbico e com exercício de força e resistência, musculação, porque isso melhora receptor, da onde a insulina vai entrar, e aí melhora a resistência insulínica, e diminuindo a cintura abdominal. Então, a gente precisa estar com uma cintura abdominal de 80 para mulher, de 90 para homem. Olha que interessante. Mais ou menos 10% a mais aí de variação para quem tem baixo risco e para quem tem alto risco, 80, 90. Tem que estar na nossa cabeça isso. Uhum. E para a gente diminuir a cintura abdominal, nós trouxemos aqui uma bancada tentando dizer o que a gente precisa evitar e o que a gente pode consumir com mais tranquilidade. O que a gente precisa evitar? Vamos começar mostrando o que temos aqui. Bom, primeiro de tudo, o ideal é procurar um nutricionista, claro, né? Ou um claro. nutrólogo. Mas a gente, como médico, consegue dizer o seguinte: uma alimentação saudável, que lembra assim, a alimentação da roça, dos nossos avós, é muito melhor do que uma alimentação industrializada, que é muito mais desembale do que descasque, como diz você, né? Sim. Então, aqui a gente... o diabético, ele precisa, como o problema dele é não conseguir absorver de maneira adequada a glicose que está circulando dentro do sangue, a gente precisa diminuir a quantidade de comida que a gente come e que leva a glicose para lá, né, para dentro da corrente sanguínea. Então, a gente tem os carboidratos, a gente colocou aqui, que a gente poderia evitar. Açúcar. Todos os tipos, inclusive. As farinhas, os pós brancos, como a gente diz, né? Sal, açúcar, farinha. Isso é ruim para todo mundo, né? Então, assim, açúcar, inclusive, o mascavo. Inclusive o mascavo. O mascavo outro dia veio uma nutri que falou do demerara, né? Que era bom. Falou que adoçante também não era bom. O adoçante causa tem um estudo publicando... Tem 1 ou 2 que são bons, né? Existem os adoçantes naturais. Estévia. O estévia vem da folhinha da estévia, sim, então é um adoçante natural, mas 30% da população tem uma alteração na papila gustativa que acha que não é adoçante, ele sente um gosto amargo, azedo. Sim, sim. Então aí tem o eritritol e o xilitol para substituir, são considerados adoçantes naturais. Tá. Claro que se você tiver um desespero e precisar adoçar alguma coisa, a primeira opção nunca é açúcar. Se tiver um outro adoçante, use o outro adoçante que ele vai... E esse açúcar demerara lá que eles falam? É açúcar. É, né? É açúcar. Claro, é mais natural, mas é açúcar. Tá? Então, ó, ela trouxe aqui pra gente evitar, em primeiro lugar, açúcar, ó, claro, né? Os pós brancos, como a gente falou, farinha muito sal branca. Também não pode, farinha branca também não pode, trocar pelas integrais. E aí tem um monte de guloseima aqui, né? Que vocês prepararam pra gente. É que às vezes a gente tem diabetes e tem uma vontade de comer um doce. Tá aqui um chocolate. Aí fala, poxa, nunca mais na vida vou comer um chocolate. Não, pode comer um pouquinho. Agora, se quiser comer com uma consciência tranquila, tá lá um chocolate com 85% de cacau. E aí esse chocolate com 85% de cacau, ele tem uma concentração de carboidrato muito mais baixa e controla melhor a glicemia. Então, ó, o que você tem que evitar aqui, que eu tô vendo, esses biscoitinhos, refrigerante, que não é alimento, os lembrando disso. Chocolatezinhos, né, que são gostosos, mas que não tem, porque o 80%, aí a pessoa diz, mas é amargo, é ruim. Mas é hábito. E também você tem que variar um pouco as marcas, viu? Porque outro dia eu testei uma marca que eu achei muito legal. Uma delícia desses de 80%. Eu sou fã. Bolinho. Isso aqui é o quê? Suquinho. Às vezes as mães mandam na lancheira. Puro, gente. Pois é, as mães mandam na lancheira nas escolas. É verdade. Isso é açúcar, dando para a criança. Tem razão. Aí, gordura hidrogenada. Né? A gente pode substituir a gordura hidrogenada por azeite. Extra virgem. Tá. Se a gente quiser alguma coisa para passar no pão, que foi terrorizada durante muito tempo, mas a margarina, que é a gordura hidrogenada, é um produto industrializado. A manteiga a gente faz em casa, a avó fazia em casa, não fazia? Sim. Não é o leite batido? Sim. Faz o creme de leite com sal? Então, a gente está cada vez mais voltando pro que era bom. Pro que era bom. Gente, a verdade é o seguinte, o que sua avó falava, você escreve aí, porque certo. Tudo que ela falava tá certo, desde os ditados mais populares, não é verdade? Porque isso daqui faz aquilo. Brinco, não tem aquela frase, a minha mãe sempre tinha razão? Agora eu falo, minha avó sempre tinha razão. É verdade, tem toda a razão E mesmo. aqui, só para terminar, a substituição de porções de carne vermelha não faz mal, não é isso, se a gente puder substituir 2 a 3 vezes por semana
o consumo de peixe, porque tem ômega 3, ele tem uma quantidade de vitaminas diferentes, então modula o intestino, faz uma modulação intestinal melhor. Então está aqui um exemplo do salmão. E das frutas, a gente trouxe aí a goiaba, que tem um baixo índice glicêmico, o abacate, que altera pouco a glicemia. Então, e, lógico, falando de vegetal e verde. Depois a gente tem que fazer um intervalo agora, né, rapidinho. Na volta a gente pode falar um pouco de todo mundo, essa coisa de alimentação. Porque aí tem gente que diz, não, mas eu sou diabético, então eu não posso comer doce, então eu vou comer fruta. E aí come muita melancia, banana, essas frutas que têm muito açúcar também. E aí não adianta nada. Intervalo, na volta eu te espero. É isso aí.